O que o Corinthians diz a respeito da notícia de que Matias Rojas está desistindo de defender o Timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esse assunto e fala também sobre Michael, de volta à pauta alvinegra. Informação importante sobre o Cruzeiro, que disputa com o Boca Juniors um lateral direito equatoriano. O Vasco insiste em Lianco e reabriu negociações com o Southampton. Falo também sobre o São Paulo tricolor. Tem uma oferta em mãos de 5 milhões de euros pelo Luciano. Tem ainda a notícia de que o Caio Paulista pode deixar o tricolor. Falo sobre o Palmeiras, que corre o risco de perder Marcos Rocha. O Atlético Mineiro é uma possibilidade. Tem tudo isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, tá? Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetBoom. Tô colocando na tela 2 jogos da Liga das Nações da CONCACAF marcados para a noite dessa quinta-feira. Sim, nessa quinta-feira ainda dá para você se dar bem. Teremos Panamá e Canadá, apesar de jogar fora de casa, o Canadá é bem favorito. Outro jogo com cotações legais, Estados Unidos e México. Estados Unidos que não perde para o México desde 2019. Para mim dá Estados Unidos. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus em cima do valor do seu depósito na BetBoom. Combinado? Boa sorte! Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que jogará contra o Corinthians. Jogo treino marcado para o próximo sábado. A Lusa, em fase final de preparação para a Copa Paulista, jogaria com o Guarani. O Guarani teve problemas, não pôde disputar esse jogo e a Lusa fechou esse amistoso contra o Timão. Bora falar sobre o Internacional, que renovou o contrato de empréstimo com o Vitão. Notícia super importante: Vitão tinha vínculo só até 30 de junho, pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele se aproveitou da cláusula FIFA para estender esse contrato por mais um ano, e daqui um ano ele vai estar 6 meses do fim do contrato com o Shakhtar, vai inclusive poder assinar um pré-contrato com o Colorado. Para fechar o giro de notícias, outra informação envolvendo o Inter. Rodrigo Salazar, meio atacante uruguaio, que já foi especulado no Palmeiras, volta a estar na pauta de um clube brasileiro, no caso o Colorado. Não é das negociações mais fáceis, o Schalke 04 está pedindo bastante dinheiro para sua liberação. Bora falar sobre o Fluminense com protestos fortes de torcedores nessa quinta-feira. Como está virando hábito, já havia acontecido recentemente no Atlético Mineiro e no Corinthians, torcedores de uma organizada do Flu estiveram na porta do CT do clube e fizeram cobranças pesadas com os jogadores. Um dos casos mais graves do lateral esquerdo, Jorge, que está um tempão sem jogar por conta de uma cirurgia. Parece que os torcedores do Flu cruzaram com o Jorge em algumas baladas e ele foi muito cobrado por essa questão. Felipe Melo foi um dos líderes do elenco do Fluminense que apareceu para conversar com torcedores e o clima ficou bastante quente. Flu que vem numa fase ruim no Campeonato Brasileiro, derrotas, falta de gols, enfim, a coisa não anda tão boa. Bora falar agora sobre Matias Rojas. Várias informações do Corinthians, quero começar falando sobre o Rojas. É que nessa quinta-feira o Chico Garcia, comentarista da TV Bandeirantes, trouxe uma informação preocupante. Ele contou que o staff do meio atacante paraguaio está preocupado com as últimas notícias do Corinthians, várias informações ligadas a dívidas, que o Corinthians não consegue pagar o Will Dantas, que deve para o Bocelli, que não pagou o Júnior Moraes, e diante desse cenário, e também pelo fato de o Corinthians ainda não ter acertado uma quantia financeira com o Matias Rojas, o Rojas cogita quebrar um acordo de cavalheiros que já foi assinado. Ele não teria um pré-contrato assinado e sim uma carta de intenções. E ele estaria disposto a quebrar essa carta de intenções se o Botafogo, por exemplo, aparecesse para cobrir a oferta corintiana. Fui checar essa história com uma fonte confiável no Corinthians e a pessoa disse para esquecer que o Rojas será jogador do Corinthians, tá tudo sacramentado. Ele será anunciado no dia 1º de julho e vai passar a ter condição de atuar a partir de 3 de julho. Nicola, mas e essa história de aliciamento? Vamos explicar. Tem muita gente falando que o Corinthians não poderia pagar uma quantia para o Matias Rojas porque seria aliciamento. Pessoal, só existe aliciamento antes dos últimos 6 meses do fim de contrato. Quando o atleta entra nos últimos 6 meses, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e pode sim receber um pagamento de luvas como uma antecipação daquilo que ele vai ter durante o contrato, tá bom? Tá esclarecido? Outra informação que eu queria repercutir com vocês, o Souza, dos donos da bola, contou que o Corinthians voltou a conversar com o Michael e já teria conversas avançadas com o atacante, faltando um acordo com o Al Hilal.
Minha fonte do Timão voltou a reafirmar que o Corinthians não está interessado em atacante de lado de campo. A busca por extremos nesse momento não é prioridade. O Timão está atrás de um zagueiro e de um volante. Para fechar sobre Guilherme Mantuan, muita gente falando que o Mantuan vai ficar no Zenit por 3 milhões de euros. Corinthians segue batendo na tecla de que ainda não foi avisado pelo time russo, apesar de o presidente do Zenit já ter confirmado que vai comprar o Mantuan. De qualquer forma, uma das pessoas envolvidas nas tratativas me assegurou que o acordo do Timão, ou que o Zenit pagará ao Timão, vai girar na casa dos 2 milhões e meio de euros. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com uma boa e uma má notícia. A má notícia é que Zé Ivaldo, nome dos sonhos do técnico Pepa para a zaga, dificilmente será contratado. Ele está indo para os últimos 6 meses de contrato no Atlético Paranaense, até por isso os dirigentes do Cruzeiro pediram a liberação do jogador. O Atlético Paranaense disse que não o libera em hipótese alguma, a menos que seja com uma proposta financeira compensatória para venda em definitivo. Atlético que inclusive negocia com o Zé Ivaldo a extensão do contrato até 2025, o jogador que tem 6 partidas, se disputar mais um jogo no Brasileiro, fica impossibilitado de defender outro clube. A boa notícia é que surgiu um lateral direito na pauta. Samuel Venâncio trouxe a informação de que um lateral direito equatoriano de 30 anos de idade chamado Eliberto Palacios. Ele disputou as últimas 3 temporadas no futebol espanhol com a camisa do Elche e interessa ao Cruzeiro. Ele foi descoberto pelos observadores do Valladolid, que são os mesmos que pertencem ao Cruzeiro, indicado para a Raposa e já existem negociações. Para quem não conhece o Palacios, foi revelado no La Equidad, esteve no Deportivo Cali, no Atlético Nacional e no Bruges. O problema é que o Boca também tem a intenção de contratá-lo e parece estar bastante forte em relação à questão financeira. Jogador que no futebol espanhol com a camisa do Elche disputou 65 jogos nas últimas 3 temporadas. Bora falar agora sobre o São Paulo. Torcedor tricolor preocupado com a notícia divulgada nas últimas horas de que o Cruz Azul já ofereceu 5 milhões de euros para levar o Luciano em definitivo. Consultei uma fonte importante do departamento de futebol e a pessoa disse que é mentira. Não chegou nada do Cruz Azul, além de especulações via imprensa. Desde a semana passada, o Luciano é especulado como um possível alvo do Cruz Azul no México e do Al Nassr da Arábia Saudita. São Paulo segue batendo na tecla de que não existem ofertas oficiais pelo atacante. Se essa oferta de 5 milhões de euros se confirmar, São Paulo promete parar para pensar. Enquanto não existir nada oficial, preto no branco, o São Paulo nem vai perder tempo com essa história. Outra notícia que circulou nas últimas horas dá conta de que o Fluminense foi sondado por times de fora pelo Caio Paulista. O atleta pertence ao Flu e está emprestado ao São Paulo, vive boa fase, tem jogado feito as suas melhores partidas desde que se mudou do Flu para o São Paulo nas últimas rodadas. São Paulo também está bastante seguro de que não há nada. Se pintar proposta, certamente o Fluminense vai ter de avisar o São Paulo que vai ter a oportunidade ou não de cobrir. Imagino que dificilmente vai cobrir por conta da questão financeira. Hora de falar sobre o Palmeiras e o Marcos Rocha. Vai renovar o contrato com o Verdão ou não? A negociação segue emperrada. Contei para vocês que o Marcos Rocha tem contrato só até dezembro e o Palmeiras ofereceu uma prorrogação por mais um ano com redução salarial. Marcos Rocha se incomodou, ele acha que segue valendo a mesma coisa, ele gostaria de ganhar o mesmo salário, até porque vários companheiros dele têm tido aumentos salariais. Diante desse impasse, Marcos Rocha tem sido sugerido para alguns clubes. No Botafogo a sugestão foi bem avaliada e John Textor e companhia imaginam, especulam, estudam a chance de fazer uma proposta para contratá-lo para 2024. O Botafogo esperaria que ele entrasse nos últimos 6 meses de contrato para oferecer um pré-contrato e tentar fechar com ele. O nome também foi sugerido ao Atlético Mineiro, como contou o Everton Guimarães nessa quinta-feira na Itatiaia. Mas, segundo o Everton Guimarães, mesmo com um salário dentro do padrão estabelecido pelo Galo, o Atlético não tem a intenção de contratar o Marcos Rocha, por entender que para essa função de lateral há necessidade de trazer alguém mais jovem, alguém com mais disposição, até porque o Galo hoje já tem o Mariano, também um jogador com uma idade mais avançada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama e especulações aos montes em relação a reforços no Cruz Maltino. Contei para vocês que o Vasco procurou nos últimos dias o Corinthians para conversar sobre o Balbuena, queria entender por que o Balbuena não vinha sendo aproveitado e foi afastado. Além do Balbuena, o Corinthians, ou melhor, o Vasco também conversa com outro zagueiro.
O nome dele é Lianco, como eu já havia contado para vocês na semana passada. Eu informei que o Lianco esteve na Neoquímica Arena assistindo a um jogo do Corinthians, embora não negociasse com o Corinthians. Na oportunidade, o nome dele estava na pauta do Vasco e do Flamengo. Ele foi sugerido para os dois clubes, o Fla ainda não se posicionou, enquanto o Vasco procurou o pessoal do Southampton para tentar estabelecer um início de negociação. A ideia do Vasco não é comprar o Lianco agora, e sim pegá-lo por empréstimo com obrigação de compra. Essa obrigação se daria de acordo com metas estipuladas no contrato. Não sei quais são as metas, mas só para você entender. Se ele for titular em 75% das partidas, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Ou se ele for campeão de tais torneios, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Isso eu não sei, estou supondo só para vocês entenderem o modelo do negócio. Foi isso que o Vasco sugeriu ao Southampton na tentativa de convencer o time inglês, que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão e vai precisar abrir mão de jogadores importantes como o Lianco, até pela questão financeira. Para fechar sobre o Vasco, surgiu um outro nome do atacante Guillermo Paiva. Ele é centroavante do Olímpia, 6 gols e 2 assistências em 20 partidas. O empresário dele é o Regis Marques, empresário bastante conhecido no Brasil. Conversei com o Regis antes de gravar o vídeo. O Regis disse que tem conversado com alguns clubes brasileiros sobre o Paiva, mas não conversou com o Vasco, então para ele foi surpreendente que o nome do atacante tenha aparecido justamente em São Januário. Tô de olho nessa história também para deixar você bem informado, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!